Estamos já praticamente quase que finalizando o nosso trimestre, lição de número 10, 7 de setembro de 2014. Nosso título, O Perigo da Busca pela Autorrealização Humana. Textual: Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Verdade prática. A realização humana, a parte de Deus, é impossível de acontecer, pois a criatura não pode viver longe do Criador. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe está em Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Você que não tem a revista, você pode acompanhar pela Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçai e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combatei e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabei que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão dizei a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz Deus: resisti aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Pai, neste momento, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu domínio, pela tua majestade. Estamos diante, Senhor, de uma palavra poderosa, muito profunda, Senhor, que vem tocar, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Passa, Senhor, a plana, passa, Senhor, a lixa, passa, Senhor, as ferramentas que seja necessário para que a nossa vida seja limpada, para que haja crescimento, Senhor, para que nossa vida há frutos, para que possamos, Senhor, corresponder. Ó, Senhor, ajuda cada um dos teus filhos, cada aluno, cada professor, cada classe, cada ambiente, Senhor, que haja um preparo todo especial em nossa vida. E que haja, Senhor, lugar para grandes movimentações no sentido de crescimento em nossa vida. Ó Senhor, nós te louvamos nesta manhã e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Fazino vai cantar o hino? Não? Pode pedir. A paz do Senhor, irmãos. Deixa eu fazer um pedido e desculpem. Obrigado.
vocês puderem chegar um pouco mais à frente, eu ficarei mais à vontade. E dizendo uma coisa para mim e para vocês, que realmente existe uma diferença, no meu entender, entre o pregador e o ensinador. A Bíblia faz algumas diferenças sobre isso. E quando eu vou pregar, o meu tempo é no máximo 40 minutos, 45 minutos, e ainda que eu me esforce, é complicado. Quando eu vou ensinar, se você me disser é 30 minutos, eu vou brigar comigo mesmo para resolver tudo em 30 minutos, mas aí tudo é elástico. E vai embora. Se eu ficar sem segurar o microfone, para mim é melhor. Não sei se é porque eu sou brasileiro e que eu falo muito com as mãos. Então, são detalhes. Então, fiquem cientes que eu estarei aqui um tanto quanto preso com esse microfone na mão. E a diferença entre o pregar e o ensinar é muito curiosa. É Jesus quem faz essa diferença. E quando eu leio algumas coisas que não é Jesus quem fala, eu penso, repenso, vou estudar procurando detalhes e entender o que é que o escritor está querendo dizer. Quando é Jesus, torna-se mais fácil porque Jesus é simples. Por exemplo, quando Jesus disse em Marcos, capítulo 15, capítulo 16, lá pelo verso 15, ide por todo o mundo e pregai. Quando você prega, acontecem fenômenos. Então, é fantástico a coisa. Ide pregai e aí. Demônios são expulsos, enfermos são curados, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. É fantástico a coisa. É aquele tipo de campanhas evangelistas de choque que vai acontecendo os milagres quando você prega. Só que quando você prega, você não se detém muito em detalhes. Já quem ensina se detém muito em detalhes. E em Mateus capítulo 28, lá pelo verso 18, 20, Jesus disse, ide por todas as nações e ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Engraçado, quando a gente prega, acontecem milagres, mas ninguém pede batismo em águas. Quando você ensina, aparentemente não acontecem esses milagres fantásticos, mas o povo diz, ei, eu quero ser batizado em águas, então você ensinou. Agora, é muito bom quando temos na igreja os 5 dons que Deus deu para ela. É fantástico quando nós temos o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Porque aí a igreja cresce de uma forma normal, ordeira e crescimento normal. O apóstolo fala que a impressão digital é o trabalho apostólico, ali está a marca dele. O profeta, ele mostra, ele revela, ele indica. O evangelista é o maior de todos, é o que mais aparece, movimento de evangelista. O pastor fala da fidelidade, do casamento, da aliança. E o mestre é o que fala de ensino. É curioso quando a gente faz uma campanha vivalística e de milagres, como vem gente. E é mais curioso ainda quando a gente diz que vai ter um estudo bíblico, aí vem menos gente. Nos ministérios, aparentemente, o mestre é o menor. Aí esses 5 aqui vão brigar entre si. O apóstolo diz para o profeta, fica quieto aí, cara, que eu te seguro. Diz para o evangelista, você pode até ser o maior. Te aguenta aí, pastor. Segura tudo. Aí o profeta responde para o apóstolo, mas na hora de revelar, sou eu. O evangelista diz, mas na hora de ganhar almas e pregar, eu sou o melhor. O pastor diz, na hora de ensinar a fidelidade, a aliança, sou eu. E o mestre diz mesmo assim, olha, eu sou o menor da mão, mas na hora do tranco é comigo que vocês batem. E enquanto eles estão brigando assim, muita coisa vai acontecendo e a gente deixa de aprender. A lição de hoje é curiosíssima.
é uma guerra muito pessoal, individual, que está no coração do homem. Quando o nosso texto da lição, texto de ouro da nossa lição, ele fala exatamente o perigo da busca pela autorrealização humana. E Tiago, ele começa, capítulo 4, fazendo perguntas. De onde é que vêm essas guerras? Como surge essa guerra? Eu vou fazer aqui uma pergunta pegadinha para vocês, é uma pegadinha, tá? Então raciocina. Depois de Jesus, no Novo Testamento, qual é o maior líder que vocês consideram? Tirando Jesus no Novo Testamento, qual é o melhor líder, o maior líder da igreja que vocês acham? Quem poderia responder? Não esqueça que tem uma pegadinha aí no teu raciocínio. Vou reformular a pergunta. Tirando Jesus como mestre, mestre dos mestres, qual a maior liderança da igreja no Novo Testamento que você considera? Quem poderia opinar? Paulo. É. Paulo. Não é Paulo. Então, se tem pegadinha, não é ele. Não. É incrível a liderança de Tiago. Paulo era membro da igreja de Tiago. Pedro, que quando passava até a sombra dele curava, também era membro da igreja de Tiago. Quando chega a equipe de Tiago, Pedro afina. Afina, fica quieto. E Tiago, ele era o pastor dessa turma toda. E você não ouve falar em Tiago como liderança. Hoje, nós falamos em liderança. A igreja tal, quem é o líder? Fulano de tal, quem é o vice? Procura ver. Aparece o chefe. Quem é a diretoria? Porque só tem uma liderança. A liderança que aparece, que trabalha o seu eu, que trabalha a sua forma, e não trabalha os outros. Eu acho curioso em Tiago, ele trabalha os outros, ele não aparece. Tiago é mais ou menos tipo sal. Você quer sentir uma comida gostosa? O sal não pode aparecer. Se aparecer, estraga. Quando o sal aparece na comida, você já diz, mas está salgada demais. Não pode faltar, por isso é o detalhe. O sal, ele dá o sabor sem aparecer. Dá o sabor e nós elogiamos a cozinheira. Tiago é mais ou menos isso, tá? Aparece Paulo, Pedro, Filipe e o Tiago está lá, é o pastor dessa turma toda. Quem diz amém? Agora, Tiago resolveu escrever. E ele escreve algo muito curioso. Ele escreve logo fazendo perguntas. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Primeiro, a guerra aqui começa individualmente por uma conquista. E desde os primórdios da história do ser humano, tem guerra, tem conquista, tem batalhas. E antes de Deus fazer o homem, houve uma primeira guerra, segundo a Bíblia. Lúcifer foi precipitado lá de cima para baixo. Então houve uma primeira guerra. E a partir daí surgem guerras. Agora, eu poderia fazer algumas perguntas aqui. Partindo do que Timóteo fala, de onde vêm as guerras? Ele explica. Os próprios versículos aqui que ele escreve, de 1 até o final, que é o verso 10, ele dá como surge a briga, por que surge a briga, onde está e como resolver a questão. Então, ele mostra, ele revela, ele dá a saída e mostra a cura. É completa a coisa. Então vamos ficar aqui no comentário dele, vamos ler novamente, eu gostaria até que você fosse lendo versículo por versículo, e depois a gente segue, se você quiser seguir a lição, tranquilo. Mas primeiramente vamos aqui. Olha aqui como ele começa o capítulo 4, no verso 1.
donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Agora veja aqui um detalhe. Aparentemente ele está generalizando, guerra entre irmãos. Mas não esqueça que o corpo humano também ele é dividido em cabeça, tronco e membros. Então eu, na minha individualidade, eu tenho os meus questionamentos. E dentro desses meus questionamentos, na minha individualidade, a tendência é eu massificar. A tendência é eu passar para outros. E ele vai ainda no verso 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos. E não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Verso de número 3. Pedis e não recebeis. Quer dizer, você não tem porque não pede, e ainda que você peça, você não recebe porque você não sabe pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Agora vem aqui uma pancada forte. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você não entender, ou melhor, para você entender esse detalhe aqui, você precisa compreender e viver na sua vida. Vou começando a criança quando tem ciúme do pai e da mãe, que se outra criança chega perto do pai dela e da mãe dela, ela vem e bate. Se uma outra pessoa chega perto do pai de determinadas crianças, ela grita. Ela tem ciúme, ela acha que você vai ficar com o pai dela, com a mãe dela, e vai tirar dela. E aí vem um complexo de inferioridade. E aí a criança revela esse complexo de inferioridade. Essa criança cresce e vai ter um namorado. Olha, a maioria aqui eu acredito que são casados. Mas namoro de adolescente, princípio da idade, já que a adolescência vai dos 12 aos 18 anos, é adolescência. Ele namora, mas tanto ele como ela quer proibir de tudo. Ó, tu não olha para ela, olha, tu não olha para ele, tu vai aqui direitinho, eu estou de olho em ti. E aí passa a ser uma angústia. E nesse ciúme, a pessoa nada mais e nada menos está expressando e revelando a complexidade de inferior que ele tem, que ela tem. Aí essa pessoa casa. E casa com ciumentos, que não confia, que não acredita que realmente a pessoa o ama e é fiel. E aí passa a ser literalmente um inferno. O perfume que você usa, o cônjuge já diz, para que esse perfume? A roupa que você usa, para que essa roupa? Até o teu cabelo. O meu não dá para inventar, né? Que meus lindos cabelos lisos. Mas até se a mulher principalmente faz lá, vai ali, como diz o nosso amado, idolatrado, querido, salve, salve, pastor Flausilino, vai lá no cabeleireiro para dar um tapa no visual. E aí o marido diz, mas para que isso? Você está assim para quem? Já aceito, deve estar querendo chamar atenção. Que inferioridade. E aí fica de um jeito
que a tua vida vira um inferno. E aí o teu coração endurece. E aí disse Moisés, aliás, disse Jesus, pela dureza dos corações, então é melhor o divórcio. Já que o coração endureceu, é briga, é tapa, é incompreensão, é briga de manhã, tapa de tarde e soco de noite, e aí endureceu o coração. Para evitar isso, segundo Jesus, então é melhor se divorciar. Agora veja aqui mais um detalhe, que Deus está dizendo aqui que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Aparentemente, Deus é severo. Tiago está chamando quem tem amizade com o mundo de adúltero. Adúltera. E aí eu fiquei cá com meus botões, mas qual é essa amizade com o mundo que ele está dizendo? Que Deus aparentemente é tão severo, que Deus não permite nem que você tenha amizade com o mundo. Então, primeiro detalhe, não esqueça esse detalhe, pássaros da mesma pena voam juntos. Urubu voa com urubu. Ou você costuma ver urubu voando com bem-te-vi? Você costuma ver bem-te-vi voando com sabiá? Urubu com urubu, sabiá com sabiá, apesar de serem pássaros. Mas não são da mesma espécie, ou pena, no caso. Eu já nem digo da mesma cor, mas da mesma pena. Aí eu pergunto para você, e aqui está sem nenhum tipo de preconceito e sem nenhum tipo de intolerância. Você é uma pessoa direita, mas os teus amigos não são. A polícia pega teu amigo, tua amiga que não é direita. E numa investigação ela vai investigar você também. E até você provar que em perna de mesa não tem varize, você já foi longe. Aí vem o ciúme que a Bíblia fala aqui. Ciúme, zelo, cuidado. Não é o ciúme que eu falei ainda agora de desconfiança, de inferioridade. Mas o ciúme como zelo, como cuidado. Eu sou casado. Quem mais aqui é casado? Levanta a mão, assim, coisa boa. Não existe coisa melhor do que casamento, irmão. É tão bom que se a gente fosse aqui falar alguma coisa sobre casamento para Deus, mas Jesus Cristo disse que no céu não tem sexo. Mas Jesus disse que ele é o noivo e vai ter uma noiva. E Jesus disse que vem buscar a sua noiva que está ataviada, está pronta, e vai ter um casamento lá no céu, que é as bodas do Cordeiro. E aí, pastor Marcos, o senhor conhece aquela história? Taca-lhe Marcos, é lá de Santa Catarina, tá? Que coisa. E aí existem os mistérios, que eu só vou falar aqui um pouco, somente levantando para você pensar. Eu sou homem. Sou macho. Casado com uma mulher, fêmea. Lá no céu não vai ter sexo. Hoje eu sou o marido. E ao mesmo tempo sou noiva. No arrebatamento vou ser arrebatado e vou participar das bodas do Cordeiro como esposa. Só vou dar um toque para vocês. Você que é marido, cuide bem da sua esposa, porque segundo a Bíblia diz, lá nós vamos ser esposa. E aí eu queria ver, se fôssemos no lado literal, como é que nós, homens machistas, estaríamos sendo esposa, como é que gostaríamos de ser tratados como esposa, e como é que nós tratamos a nossa esposa hoje.
São detalhes assim para você pensar um pouco. E não ficar doido, tá? Não vai ficar maluco, tá? Mas raciocina um pouco. Somente dizendo para você, se lá no céu vamos ser esposa, apesar de não ter sexo, mas vai ter um relacionamento nesse estilo, não tem sexo, mas é esposa. O que a esposa gostaria de ter e de ouvir? Cuida dela aqui enquanto você é marido. Amém? Agora veja aqui ainda mais no detalhe do ciúme, o cuidado, o zelo. Eu sou casado. Cuidando bem da minha esposa, eu digo para ela, dependendo do vestido que ela usa, olha, não é bom esse decote. Isto é zelo. Mas se por acaso ela disser, eu vou usar, usa, problema teu. Vou brigar com ela? Não. Mas não é bom, não é prudente esse decote. E quando der errado, não vem reclamar comigo. Esse é o detalhe. Isto é cuidado. Isto é zelo. Aquela mãe que está em casa e o filho adolescente está lá na rua. E os amigos desse adolescente roubam, a mãe não sabe. Mas a mãe tem um cheiro, tem um faro, tem um sexto sentido, que ela olha para o filho e diz, tem coisa errada. Ela diz, meu filho, cuidado com fulano, cuidado com a cicrana, cuidado, te liga. Ela não sabe, mas sente. É quase um tipo de premonição, ou intuição, o sexto sentido de mãe feminino. Isto é zelo. Isto é cuidado. A garota está namorando, minha filha, com quem é? Quem é esse rapaz que você está namorando? Aliás, o namoro hoje é diferente do meu tempo. No meu tempo, a gente ia na casa da moça e falava com o pai, com a mãe, estou namorando, quero namorar sua filha, a senhora deixa, o senhor deixa. Aí vinha aquele velhão assim, aqui em casa, 7h30, 9h te manda. Hoje, namorado mora no mesmo apartamento. Aí enche assim a boca, é meu namorado, seria melhor que dissesse, é meu amante. Estou amasiado. Mas são linguagens que vão mudando. E a gente vai se modernizando e vai aprendendo e vai tentando se adequar. Tendo o detalhe que a amizade com certos comportamentos fere o meu relacionamento com Deus. E é isso que Deus pede de mim. Nós temos na Bíblia os 66 livros, os capítulos, os versículos, que Deus nos orienta. Não faça isso, não faça aquilo, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio nós vamos com quem queremos, fazemos o que queremos, e algumas vezes dizemos assim, Deus, tu não tem nada a ver com a minha vida, cuida da tua. E eu digo para você que está me vendo agora na internet, você pode até viver sem Deus, mas vai ser muito terrível morrer sem Deus. Porque quando você morrer, você vai entrar na eternidade. E mais do que nunca, você vai precisar de um Deus na eternidade. Portanto, são detalhes. Você pode viver, é o garoto que diz, eu vou entrar por esse caminho. Você pode até entrar por esse caminho, mas de repente vai ter uma curva. E a adversidade da vida pode te pegar numa curva. E aí vem a droga, e aí vem o crack, e aí está a curva da vida. O que é que você vai fazer? Agora, eu acredito que quinta-feira ou sexta-feira, eu vi no jornal hoje, uma reportagem sobre um garoto que estava roubando um celular. E o pai dele abraçou o filho e disse, diz para mim, você roubando um celular, você precisa disso. Quantas vezes eu te falei, te avisei, não faça isso, foge desses teus amigos. Cadê os teus amigos? Onde é que estão os teus amigos agora? Aqui estou eu, está tua mãe, estou chorando, estou com vergonha. Eu ouvindo isso, eu chorei. Mãe e pai chorando nas câmeras da TV Globo e dizendo, onde é que estão os teus amigos? Garoto que preferiu deixar o conselho da mãe e do pai e se envolver com outros garotos. E aí veio a curva da vida. E aí veio a adversidade.
O que é que Tiago está dizendo aqui? Olha aqui, se você tiver amizade com o mundo, você vai ser inimigo de Deus. Mas ele não te proíbe. Você escolhe. Só que no final da vida, tem uma situação. Tem uma colheita. E Deus é tão bom. Deus é tão generoso e algumas vezes irônico, que Ele nos deixa plantarmos o que nós quisermos. E nos deixa colher aquilo que nós plantamos. A plantação é minha, mas a colheita também é minha. Deus me dá esse direito. Me dá o direito de plantar. E algumas vezes, mesmo me vendo chorar, Ele fica quieto. Você vai colher porque você plantou. Então, Tiago está dizendo aqui, adúlteros e adúlteras, essa amizade com o mundo. Aí eu fiquei pensando, qual é essa amizade com o mundo que muitas pessoas poderiam entrar com pensamentos e costumes, modos e costumes. Eu sou do tempo que a mulher, quando cortava a ponta do cabelo, era disciplinada. Não podia ter televisão. Não podia nem andar em roda gigante. Quando eu nasci há 61 anos atrás, meu pai era pastor. O meu pai, quando nasceu, o pai dele era pastor. A minha mãe, quando ela nasceu, o pai dela era pastor. Foi o primeiro pastor ordenado numa igreja que não vou dizer o nome, mas em 1912, na cidade de Soure, no estado do Pará. Maria de Nazaré era o nome dela, minha avó. Foi uma das pioneiras da Assembleia de Deus no Brasil. Uma das primeiras a receberem batismo com o Espírito Santo junto com Celina Albuquerque. Mas naquela época, quando os pastores olhavam e diziam, não, você está parecida com o mundo, eles olhavam muito o traje. E daí vem aquele detalhe que Daniel Berg, Gunnar Wingre e Frida Wingre, eles eram europeus, mais precisamente da Suécia, mas quando eles vieram dos Estados Unidos, eles usavam chapéu. No Pará, havia uma agressividade de uma doença chamada lepra. 1905, quando o Pará ficou assustadíssimo com um alto índice de leprosos andando pelas ruas de Belém. E aí o clima de Belém, principalmente da cidade de Timboteua, era o mais ameno e o melhor para quem era leproso na América do Sul. E até hoje, o maior leprosário da América do Sul está na cidade de Nova Timboteua, no Pará. Então, quando Gunnar Wingre e Daniel Berg chegaram lá e trouxeram chapéus para se proteger do sol e evitar câncer de pele, porque eles eram muito brancos e sua pele muito fina. Quando Frida Wingre usava vestidos grandes e de manga comprida, e Daniel Berg e também Gunnar Wingre usavam aquelas roupas compridas para se proteger do sol. Aí alguns que se converteram acharam aquilo tão bonito e disseram, pois a partir de agora todo homem vai ter que usar chapéu. As mulheres têm que ser vestido grande até aqui, manga comprida, cabelo grande. E aí foram impondo esses costumes como se fosse doutrina, mas não é bem isso que Tiago está dizendo, esse tipo de costume. Mas tem costumes lá fora que são agressivos contra a santidade de Deus. E são nesses detalhes que eu me pergunto, até onde posso me vestir? Aí diz a Bíblia, tudo com ordem e decência. O que não tem ordem, Deus não apoia. E o que é indecente, também Deus não apoia. Deus é do meio. Deus é de centro. Deus é de equilíbrio. E um dos versículos da Bíblia que está no livro do profeta Isaías, e não me lembro agora o capítulo e versículo, mas diz mesmo assim, e tu vais andando por este caminho, e por trás da tua cabeça, por trás de você, você vai ouvir uma voz. Este é o caminho. Não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda.
à esquerda, né? Esquerda, nada é pecado. É uma liberdade misturada com libertinagem, onde nada é pecado. Esquerda. Direita, aí vem um tipo de farisaísmo hipócrita, que tudo é pecado. Mas o que é a palavra e qual é a palavra que eu ouço? Você não vai se desviar para a direita, porque se desviando para a direita, que tudo é pecado, também está fora do prumo de Deus. Então fica no centro, equilíbrio. Do centro você ajuda quem está à tua esquerda, ajuda quem está à tua direita, e você consegue andar equilibrado no centro. Mas eu fico aqui pensando, meu Deus, por que esse detalhe desses pecados que Tiago está falando, que é tão pessoal e que na maioria das vezes não aparece? Verso de número 6. Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus, Tiago aqui está falando de dois pecados: soberba. Parece que é pecado? Não, a humildade. Quando Tiago fala aqui, humilhai-vos perante Deus, e ele vos exaltará, está dizendo que quem se humilha será exaltado. É diferente de humilhar-se, de ser humilhado. Quando eu me humilho, sou eu que estou me humilhando, não estou sendo humilhado. Agora, quando eu sou soberbo, olhos altivos, do íntimo, orgulho, arrogância no falar, eu estou lá em cima. De repente, Deus vem e me humilha. E é tão terrível quando a gente está sendo humilhado. Existem situações na Bíblia que às vezes passa despercebido. Jó era um homem muito rico. Satanás viu que ele era muito rico. Foi até a presença de Deus, numa das reuniões de Deus com seus anjos. Satanás estava lá e Deus disse para Satanás: você viu meu servo Jó? Também, o cara é rico. Quem não vai te servir? Aí contradiz aparentemente com a doutrina da prosperidade. Eu sirvo a Deus porque sou rico. Tomo posse. Tomo posse. E aí você vive no mundo virtual. É como se você fosse um autista. Teu mundo é outro. Eu estou tomando posse. Eu passo ali e vejo um BMW, mas você está andando a pé com chinelo havaiana. Está rasgado, mas você diz: eu estou tomando posse. Tu estás vivendo um mundo virtual. Tu estás vivendo um sonho, como muita gente fala hoje. Vai em busca dos seus sonhos. E alguns dizem: José correu atrás dos seus sonhos. Mas não é isso que a Bíblia diz de José. Ele foi empurrado por situações. José não correu atrás dos sonhos dele. Mas hoje muita gente diz: corre atrás dos sonhos, é igual o Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então nós ficamos como quem? A nossa boca se encheu do riso. Está fora do contexto. E o povo dizia: grandes coisas fez por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, nós estamos alegres. Mas qual era a realidade? Verso 5. Ó Senhor, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, como as correntes do sul, os que andam gemendo e chorando enquanto semeiam. Por quê? Porque eles só tinham aquela semente.
Se aquela semente não morresse e frutificasse, eles ficariam sem semente para continuar plantando. E não teria alimento para os seus filhos. Estavam entre a cruz e a espada. Aí os outros dizem, não estão alegres. Alegre nada, estava chorando e gemendo e trabalhando. Essa era a realidade. Então quem sonha está fora da realidade. E eu descobri, irmãos, que eu já não quero mais sonhar. Porque a Bíblia diz que os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos, velho quando começa a sonhar, sai de perto. Então eu não quero sonhar não, irmão. Sonho de velho é o cara assim, tipo a síndrome de Caleb. Eu tenho 80 anos, mas eu me sinto como se tivesse 40. Coisa de velho. Ah, meus 30. Coisa de velho, irmão. Está sonhando com os 30, acorda. Diz assim comigo, acorda, meu irmão. Então, está sonhando com o BMW, tu toma posse do BMW, mas o teu carro é um Fusquinha. Entra na realidade, irmão. Entra na realidade. Então, vem aqui esse detalhe, meu irmão, entre a arrogância e entre a humildade. Jó era um homem rico, e apesar de ser rico e ter uma esposa que o que ela fala é quase um desastre, tem mulheres na Bíblia que falam muito pouco. A de Jó só disse, amaldiçoa esse teu Deus e te mata, negão. A única frase que ela fala. O cara era rico, ficou pobre. O cara era sadio, ficou doente. O cara tinha 10 filhos e perdeu todos num dia. Aí, Satanás foi lá com Deus e disse, Deus falou para Satanás, viste meu servo Jó? Disse, não é bem, negão, ainda tem saúde, toca na vida dele. Aí o diabo falou uma verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Mas ele fala a verdade. E aí, quando o diabo falou a verdade, mas depois dessa verdade, recebeu a inspiração, porque o que está na Bíblia também recebe a inspiração de Deus. Olha a verdade que o diabo falou. Toca na vida dele, porque pele por pele, tudo dará o homem pela sua vida. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Deixa eu te dar uma dor para ver se tu não corre para o hospital. Não vai para o hospital, meu irmão, Jesus já está te chamando. Mas o diabo falou uma verdade. Pele por pele, tudo dará o homem pela sua vida. O cara faz dívida, o cara faz plano, o cara faz não sei o que lá, para ver se consegue respirar um pouquinho mais. Aí, Deus disse para Satanás, vai lá e toca nele. Impressionante a humilhação que Jó sofreu. Apesar de não ser arrogante. Mas Satanás foi como que humilhando Deus, porque foi Deus que disse, pode fazer isso. Satanás veio e tirou a riqueza de Jó. E Jó disse mesmo assim, Deus deu, e Deus tirou, louvado seja Deus. O cara está cheio de chagas, com pontas de pedra, caco de telha, se coçando todo. Que agonia! E naquele tempo não tinha ar-condicionado para se refrescar. Que suadeira. O cara está lá, no pó. Mas a fé de Jó era tão grande que o ápice da sua prova é, eu sei que o meu Redentor vive. Humilhai-vos diante de Deus. Um dia Deus exaltou a Jó. Teve mais 10 filhos, teve tudo dobrado, diga comigo, glória. Mas quando vem as perdas, são doídas. E é sobre esse tipo de arrogância, é sobre esse tipo de guerra interior que o ser humano tem, que faz coisas erradas. E é isso que Deus chama de adúlteros e adúlteras. Aí vamos ver o que é adultério. É incrível, adultério significa mistura. Por exemplo, a mulher que adultera, existem alguns fenômenos, alguns detalhes que às vezes nos passam batido.
Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, e ambos serão uma só carne. Então, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, rapidamente, para você depois pensar com calma. A moça é virgem. Ela casa, perde a virgindade, mas não perde a pureza. Porque ambos serão uma só carne. Não é mais virgem, mas é pura. Ela e o marido são uma só carne. O que é adulterar? Existem fenômenos também, o seguinte, cada relação sexual, tanto o órgão genital masculino como o órgão genital feminino sangram. Só que não dá para ver a olho nu. Com microscópio é visível. E aí, tanto o sangue masculino como o sangue feminino entra na corrente sanguínea tanto do homem como da mulher. E é esse o detalhe que muita gente vem falando sobre a AIDS, se previna. Engraçado que só diz se previna, pega um preservativo, mas não diz que o relacionamento cheio de promiscuidade é pecado. Aí veja aqui o detalhe. Quando vem este acasalamento, quando vem essa relação, sangue do homem penetra na veia, sangue da mulher e da mulher do homem. Aí misturou. A isso a Bíblia chama de adultério, mistura. Quando ela é solteira, não conhece o homem, é virgem, e tem primeiro ato com o homem, ela perde a virgindade, mas não perde a pureza, porque o sangue dela se mistura com o do homem e ambos praticamente estão juntos. Mas se um outro ser, se um outro homem ou mulher tiver relação com um dos dois, mistura, porque o sangue se mistura. Adultério na Bíblia é pecado por causa da mistura. E é isso o que o apóstolo Tiago está dizendo. Olha aqui, você está servindo a Deus, mas você se mistura com alguns sentimentos do mundo. Isto é, mistura é adultério. Não significa que é ato sexual, significa que misturou os bons costumes de Deus com os maus costumes do mundo. E aí Deus cobra. Então, essa mistura de eu dizer para Deus, eu sou humilde, mas o meu coração é arrogante. Deus abomina isso. E isso é uma mistura. E pior ainda, quando eu quero conseguir as coisas em guerra, primeiro comigo mesmo. Porque eu vou conseguir, eu tenho poder, há poder nas suas palavras, eu vou ter, eu já estou sonhando, eu vou tomar posse. E aí você entra por caminhos que não é o de Deus. Porque, primeiro, Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus, 90% não é o nosso tempo. É Deus quem determina. É Deus que é absoluto. E eu sempre digo, o tempo é o Senhor da razão. Mas Deus é o Senhor do tempo. Quando Deus trabalha, precisa trabalhar, primeiramente, no meu livre-arbítrio, eu tenho o direito de querer o que eu quero, de fazer o que eu quero, mas este meu direito, eu digo, Deus, eu dou para ti o direito sobre a minha vida da escolha. Isto é, estar humilhado na presença de Deus, dar a Ele o direito da escolha, que eu até teria o direito de fazer, mas eu entrego para Deus. Aí vem sobre saber esperar. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 13. O amor tudo suporta, tudo espera. Aí você não sabe esperar. Mas quem ama, espera. Daí vai até para o relacionamento sexual antes do casamento. Se você ama, por que não esperar o casamento? Por que precipitar? Essa espera que muitas vezes nos posicionamos contra Deus. E aí vem uma consequência. Verso de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai o coração.
Tem uma coisa muito curiosa na Bíblia, em Hebreus, que diz que existe uma coisa muito forte que consegue. A palavra de Deus é uma espada que divide juntas, medulas, e vai até do espírito. Quando vai até a divisão da alma e do espírito, em outras palavras, não esqueça, as segundas intenções. Literalmente, ela divide alma e espírito, ou as segundas intenções. Quando você abraça, mas na realidade a tua intenção não é abraçar. Quando você beija, a tua intenção, a tua segunda intenção, é mais do que isso. É nisso que Deus diz, você não está sendo simples e fiel e perfeito no sentimento do teu coração. As segundas intenções é que nos complicam. São as nossas reações que revelam quem somos realmente. Que toda ação provoca uma reação. E a reação é que nós nos revelamos realmente quem somos. E é sobre isso que a lição está falando, as nossas intenções, o que é que nós somos. Lavando as mãos, limpando as mãos, é aquele detalhe que tanta gente fala sobre Pilatos. Vocês querem o Barrabás ou vocês querem Jesus? Então traz aqui uma bacia com água e eu vou lavar as minhas mãos. Só que as manchas do sangue de Jesus não saíram da decisão jamais das mãos de Pilatos. Manchadas. Quando ele pergunta o que é a verdade, ele não queria saber o que era a verdade, nada. Absoluta. Ele perguntou, virou as costas. Sim. Só que a pergunta dele ali não é uma verdade relativa. Não é a meia verdade. Ele queria saber a verdade absoluta. Por exemplo, a Bíblia é cheia de meias verdades. E a meia verdade é pior do que a mentira inteira. E a Bíblia registra no capítulo 3, pastora Maria do Carmo. Capítulo 3 de Gênesis relata ali o primeiro pecado. Pelo menos na Bíblia. Vem como o diabo trabalha conversando com Eva. O diabo vem primeiro trocando a palavra. É assim que Deus disse para você não comer de nenhuma árvore que tem no jardim. Aí Eva vai conversar com Satanás. Não, Deus disse que nós podemos comer. Somente a árvore, a fruta do conhecimento do bem e do mal, é para a gente não comer, olha o que Eva diz, e nem tocar. Mas Deus não disse que era para não tocar. Deus disse apenas que era para não comer. Aí Eva quis ser mais santa do que Deus. Aí o diabo viu que Eva estava muito santarrona, estava dizendo até que Deus falou quando Deus não falou. Esse é o pecado. Quando o crente se desvia para a direita, que tudo é pecado e quer ser mais santo do que a própria palavra de Deus. Aí Satanás disse que nada. É que Deus sabe que no dia que você comer, você vai saber o bem e o mal. E quem conhecia o bem e o mal era Deus. Eva e Adão só conheciam o bem. Aí vem um detalhe. Capacete da salvação. Efésios, capítulo 6. Tomai sobretudo capacete da salvação. Porque é aqui na cabeça que está e por onde entra o pecado. Imagina, pensa no motoqueiro que ao invés dele botar o capacete na cabeça, bota no cotovelo. Bum, bum, bum. Na cabeça está o pecado da concupiscência. Os olhos. Viu. Na cabeça está o palato, o gosto, a palavra. Na cabeça está a audição, o ouvido. Na cabeça está o tato por causa do cérebro. O cheiro, o olfato. Está tudo na cabeça. É por isso que Paulo diz para a igreja de Éfeso, tomai o capacete da salvação.
Porque se você conseguir proteger isso aqui, está tranquilo. Então, cuidado para onde você olha, cuidado o que você fala, cuidado onde você mete o nariz, diga comigo, ô glória. Tem gente por aí metendo o nariz onde não deve. É aquele adágiozinho de coisa lá do passado. Meteu o nariz onde devia. Então, cuidado. E praticamente o pecado e a salvação se resume também nos 5 sentidos da vida, a cabeça. Então, veja aqui o detalhe. Purificando as mãos, a verdade absoluta, como eu estava falando, Jesus é a verdade absoluta. Jesus divide a história antes e depois de Jesus. E você que está me vendo aí, me ouvindo, eu quero dizer para você que Jesus é a verdade absoluta na tua vida e pode dividir a tua história antes e depois de Jesus na tua vida. Existem tantos fatos na Bíblia onde o Senhor entrou na vida de algumas pessoas e mudou a sua vida entre o antes e o depois. E Jesus Cristo te ama, conhece você e pode mudar a tua vida, a tua história a partir de agora, se você crer nisso. Amém? Amém, igreja? Mais um dos detalhes aqui, meu irmão. Então, lavai as vossas mãos, limpai as vossas mãos, purificai as vossas mãos. Aí vai. Pecadores, poderia dizer pecadoras, as tuas mãos que são pecadoras, não, pecadores, vocês. E vós, de duplo ânimo. Doube, diz a Bíblia Shed. Como é que você consegue estar na presença de Deus e dizer que está bem com Deus e viver nos costumes do mundo e ainda ficar tranquilo? Somente quem é bipolar. Bem bipolar. O cara está tudo bem aqui, está tudo bem aqui, está tudo bem para ele. Só que ele está com uma dupla personalidade, um caráter atrofiado, e para ele está tudo bem. Aí eu diria, espiritualmente, é um bipolar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, são 10:10. Quantos minutos mais? 30 segundos. 30 minutos. Agora veja aqui um detalhe. Eu quero falar um pouco aqui sobre a expressão que Tiago fala e usa, chamar a audiência de adúlteros e adúlteras, no verso 4. A audiência dele, o pessoal está ali ouvindo ele, os leitores dele. Provavelmente, se originou não só de algo anterior que vem lá do Velho Testamento. Por exemplo, irmãos, os mandamentos que condenam o assassinato e o adultério, como também da associação usual de deleites, que ele fala em deleites, aí me chamou a atenção. No capítulo 4, verso 3, se você quiser ler aí tanto na Bíblia, seus deleites com desejo sexual. É isso que ele está falando. Isso lembra 2 poderosas imagens no Antigo Testamento. Uma delas é a descrição do caminho da mulher adúltera, que come, um eufemismo para a relação sexual. E depois, não cometi maldade. Você pode ler esse detalhe, Provérbios capítulo 30 e o verso 20. Mas tem um detalhe que vem antes, porque aqui é um contexto, e o que vem antes é algo fantástico. Provérbios capítulo 30, verso 30, mas eu quero um pouquinho antes. Eu até anotei aqui na Bíblia, e isso que eu estou falando para vocês está anotado aqui na revista, num ponto, e eu peguei, tive o cuidado de ir na Bíblia para pegar o contexto, e aí você tira suas conclusões, e se você está me seguindo aqui na internet, e se você está com Bíblia ou com a lição na mão, pega a tua Bíblia e abre comigo em Provérbios capítulo 30, a partir do verso 18. E vamos até
verso 20. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Primeiro, o caminho da águia do céu. Segundo, o caminho da cobra na penha. Terceiro, o caminho do navio no meio do mar. E o quarto, o caminho de um homem com uma donzela. Uma outra tradução dá com uma virgem. Verso 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: eu não cometi maldade. Vamos ver aqui o que é um rei. É o rei Agur. Palavras de Agur, não é de Salomão, tá? Não foi Salomão quem escreveu o capítulo 30 de Provérbios. É um tal de Agur, rei Agur. Ele está dizendo mesmo assim: tem 3 coisas que são maravilhosas para mim. A quarta, eu não entendo. A primeira coisa que é maravilhosa para mim, o voo da águia, que não deixa marcas. A águia, o pássaro, quando voa, não deixa marcas no espaço. Não deixa pegada. Isso é maravilhoso para Agur. A segunda, o navio no meio do mar. O navio vai no meio do mar, deixando espuma e daqui a pouco acabou. Não deixou marcas. Terceira, que para ele é maravilhosa, o caminho da cobra numa penha. Também não deixa marcas. E aqui ele não entende. Por que o caminho de um homem com uma mulher tem que deixar marcas? É o que ele está dizendo aqui. Eu não entendo. 3 são maravilhosas para mim. Não deixam marcas. A quarta, eu não entendo. Aí ele fecha o verso 20. Assim é o caminho da mulher adúltera. Ela come, e aqui na revista está o comentário, que ele faz esse detalhe, quer dizer, é um eufemismo para a relação sexual. Daí vem, vou comer, vou pegar, vou fazer aquele negócio todo, nessa linguagem bem baixa e profana e mundana, e praticamente de muito mau gosto. Ela diz, não, eu comi, lavei a boca, tudo tranquilo. É o que a mulher adúltera diz. Tudo bem, tudo tranquilo, está tudo limpinho, não cometi maldade. É exatamente o que você está pensando. Depois do ato sexual, toma banho, está tudo limpo, não é maldade. Não tá. Só que eu falei para você que fica mistura no sangue e não sai com água. E aí, somente mais um detalhe, eu não sei se vai te consolar ou se vai te prejudicar. As nossas células têm vida por 7 anos. Se eu tiver relação sexual com uma mulher hoje, o meu sangue vai continuar no sangue dela durante 7 anos. E o sangue dela vai continuar no meu sangue durante 7 anos, quando as células do meu corpo morrerem. Você está vendo agora como é complicado o adultério? Aí, imagina numa monstruosidade, mistura de carnes. Que hoje você tem uma relação sexual de manhã com uma pessoa, de tarde com outra, de noite com outra, e amanhã tem outra, e aí virou uma monstruosidade. E é por isso que no Antigo Testamento Deus dizia apedreja. E ontem à noite eu falei sobre o apedrejamento daquela mulher adúltera. E não entramos nesses detalhes. Deus está falando isto para a sua igreja, através de Tiago. Vamos ver aqui um detalhe. Se você está me vendo aqui e está participando conosco, preste atenção nesse detalhe. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Portanto, para Jesus não tem pecado, pecadinho e pegadão. Jesus Cristo perdoa você, independentemente do tamanho do teu pecado. Porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus.
E você que está me vendo agora, você precisa urgentemente do perdão de Jesus. Jesus Cristo te perdoa porque te ama e quer te dar paz. O primeiro sinal do perdão na nossa vida é a paz que Ele nos dá, não como dar o mundo. Portanto, a paz que Jesus nos dá, esta paz faz a diferença na nossa vida. Deus te abençoe. Voltando aqui para nós, apesar de vocês estarem me ouvindo, não esqueça que eu estou encarando a câmera, tá? Quando eu digo lá para você, estou falando direto para quem está nos vendo. Agora, veja aqui o detalhe para você que é crente ou que quer ficar crente. Você está aqui e se desvia, por algum motivo sai da igreja, cometeu pecado e saiu da igreja. Aí, segundo aqui, Tiago, meu pastor, cometeu adultério. Aí você resolve voltar. E aí Jesus te perdoa. Mas não sei por que cargas d'água o que aconteceu, você se desvia de novo. E aí você volta. Se fosse apenas no âmbito físico, quanto tempo custaria para acalmar um adultério físico? E um adultério religioso, no caso, um adultério que você sai da igreja, mas não se relacionou com ninguém, cometeu pecados, inclusive o da soberba, que o pecado da soberba, você fica quieto aqui dentro. Eu não sei se isso é lamentável. Você sabia que 90% das nossas igrejas só disciplina quando o caso é de adultério? O cara mente, fica quieto aqui dentro. É. Se disciplina. O cara dá cheque sem fundo, aqui dentro. O cara bate na esposa, a esposa bate nele, está aqui dentro. O cara enrola, bebe, fica bêbado, fuma, se droga. Alguma vez está aqui dentro. Ah, mas se olhar para uma mulher já está fora e ninguém quer nem saber. Quer dizer, só é pecado se for adultério? O que me chama a atenção na lição de hoje é que Tiago não está falando de adultério no sentido físico, ele está comparando a coisa. São comparações. E tão grave é para ele estas comparações que para nós só é grave o adultério no sentido físico. Para Timóteo, até o olho altivo, até a arrogância, o orgulho é pecado contra Deus. Agora veja que esse detalhe, aí você pecou contra Deus, se desviou, foi lá para fora e se reconciliou. Não tem mistura, não tem carência, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Quem pode dar um glória bem alto? Quem pode dar uma salva de palmas nesta hora, meu irmão? Sim, eu poderia falar no filho pródigo, mas deixa eu terminar aqui o raciocínio sobre a purificação. Por que que o sangue de Jesus Cristo me purifica? Qual é o mistério? É simples. Quando Maria ficou grávida, José não teve participação. E a Bíblia diz que foi por obra e graça do Espírito. Tiago é chamado de meio-irmão de Jesus, porque a mãe de Tiago, o apóstolo, era Maria, e o pai dele, José. Por que que o sangue de Tiago não me purifica? Por que só o sangue de Jesus? Então lá vai um outro detalhe simples. No meu sangue, ou o meu sangue, ele não é puro. Tem o sangue do meu amado idolatrado, querido, salve, salve, pai. E da minha amada idolatrada, querida, salve, salve, mãe. Então meu sangue não é puro. Misturou? O meu sangue não pode purificar nada. Meu sangue não é puro. Mas o sangue de Jesus, primeiro, é puro porque só tem o sangue da mãe. Repita comigo, oh, glória. Esse é o primeiro detalhe. Pode me purificar. Quando o Tiago fala aqui, limpai as vossas mãos, esta limpeza de mão não sai lá na pia com sabão, pelo melhor que seja, não sai. Somente quando você se arrepende, e não basta se arrepender.
Quando você confessa, e não basta confessar, tem que deixar. Então é uma sequência. Primeiro passo, eu me arrependo. Segundo passo, eu confesso. Terceiro passo, eu deixo. Se não houver essa sequência, eu posso até me arrepender e ficar no meu coração. Estou arrependido. Pois é, me arrependi. Mas não falar nada. Você sabe se eu me arrependi? Complicado. Mas a maior prova do meu arrependimento é quando eu deixo. Portanto, quem pecava, não peques mais. É a palavra de ontem à noite. Vai e não peques mais. O que é que Tiago está falando aqui para a igreja, pastor Marcos? Você aceitou Jesus como Salvador, você era imundo à luz da Bíblia. E ainda que você fosse um cara bom, como por exemplo, pastor, sem medo de errar, quando eu nasci, meu pai era pastor, e a primeira relação sexual que eu tive foi no meu casamento, eu era 100% casto. Era para me ser santo, porque eu não pequei. Mas a Bíblia não diz assim. Era para eu estar tranquilo, porque eu estava na igreja, tudo, eu não conhecia as coisas lá de fora. Mas o senhor não, o senhor conhecia lá de fora desde pequenino, já veio do ventre da mãe complicado. Em pecado me concebeu a minha mãe, e iniquidade fui gerado, fui formado. Isso é para mim, isso é para qualquer um outro. Então eu vim sujo lá de fora. Aí eu me converto, aceito a Jesus como meu Salvador e preciso agora ter algo no meu coração onde Deus trabalha o meu caráter. Você quer ver o teu verdadeiro caráter? É aquilo que você faz quando você tem certeza que ninguém está por perto te olhando. Ali está o verdadeiro Gedielson. Olha assim para o lado e para o outro, ninguém está me vendo, não. Aí você faz o que você é. Aí está o teu caráter verdadeiro. Então, quando você é limpo de coração, as segundas intenções são puras. Você anda como Salomão disse, quem anda em sinceridade, anda seguro. Aí eu te pergunto, o que é sinceridade? Lá na antiga Grécia, quando os escultores esculpiam as suas imagens, e alguns espertos colocavam cera, exatamente a cera da abelha, para calafetar, tirar os defeitos, topar algum buraco e deixar perfeito. Aí o cara chegava lá e dizia, eu quero essa aqui. O cara levava, quando colocava nos seus jardins, na sua casa, o sol vinha e derretia a cera, parecia as manchas. E aí aqueles gregos mais inteligentes gritavam, esta é sem cera. Pode levar, esta é sem cera. Daí vem a palavra sincera, sem cera, sem retoque, sem máscara. Quando nós chegarmos a este detalhe, nós estamos tranquilos, porque aí são as segundas intenções do nosso coração. Eu vou ficar por aqui dizendo para vocês que eu poderia continuar falando por mais tempo. Mas isso que eu estou falando para vocês, e isso o que Tiago falou, só Jesus na causa. Só Jesus na nossa vida. Quando nós resolvermos entregar tudo para Jesus. E nós vivemos numa época que ser honesto é ser otário. Nós vivemos em dias de que ser bom é um cara bobo. Então você tem que ser esperto, aquele jeitinho brasileiro. Eu morei na América durante 9 anos e descobri 2 coisas na América, muito doloridas. O país com maior índice de falsificação de documentos na América, na época em que morei lá, era a Colômbia. E o segundo era o Brasil.
Nunca vi tanto brasileiro para dar jeitinho, vocês nem imaginam. Aí, quando chegava lá, que mostrava o documento, e que brasileiro pensa que FBI e América é besta. E eu vou só dizer para vocês aqui, resumindo, eu quando fui para a América, eu trabalhei ao lado de um pastor na igreja. Ele, pastor da igreja, e eu como diretor do seminário da igreja. Quando chegou na hora do green card, ele apresentou uma documentação do jeito brasileiro. Ficou 1 ano e meio preso e foi deportado. Mas esse homem era crente? Pastor. Vai para onde o jeitinho? Se com a América acontece isso, tu vais querer o que de Jesus? Tu vai querer enrolar Jesus? Ontem eu falei sobre a mulher samaritana. Eu conheço a tua vida todinha, se até que tu tivesse 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. Jesus conhece tudo por dentro, irmãos.